Ok, pessoal. Nesse vídeo, nós vamos falar sobre outros tipos de gráficos de curva de aquecimento de outros tipos de materiais e substâncias que a gente vai estar estudando, tá? Então, nós poderíamos dar o nome dessa aula poderia ser curva, curvas de aquecimento, tá? Aí nós vamos colocar como os temas que nós vamos estar estudando são esses. No caso, seria de uma substância pura, ou seja, nós vamos estudar a curva de aquecimento de uma substância pura, de uma mistura comum, tá certo? De uma mistura comum, de uma mistura azeotrópica, de uma mistura azeotrópica e eutética, tá certo? Ok? Beleza, pessoal. Mas o que é uma mistura comum, mistura azeotrópica e eutética? Calma, tá? Quando nós estivermos estudando misturas, nós vamos ver bem direitinho o que é a diferença de uma mistura comum, uma mistura azeotrópica e uma mistura eutética. Por enquanto, nos interessa saber que a forma com que elas são aquecidas são diferentes. Na verdade, a forma com que elas são aquecidas, não. O comportamento quando elas são aquecidas é diferente. Esse primeiro gráfico que nós vamos analisar, esse aqui é de uma substância pura, tá? Esse gráfico a gente já conhece, tá? A gente já viu no outro vídeo que nós temos o estado sólido, né, ó, o estado líquido e o estado gasoso. Nessas duas faixas aqui, ó, de ponto de fusão e ponto de ebulição, nós temos um sistema bifásico de sólido e líquido no ponto de fusão, líquido e gasoso no ponto de ebulição. Mas o que me interessa nesse gráfico aqui é o seguinte: observem que o ponto de fusão e o ponto de ebulição possuem, tá? Vou colocar assim, possuem temperaturas constantes. Ou seja, pessoal, a temperatura, quando está sendo transformado do estado sólido para o estado líquido, ela não muda. Ela sempre é aquela mesma. Por exemplo, quando a gente estava falando da água, né? Quando a gente estava falando da água, a gente falava que a água tinha temperatura de fusão de 0 graus Celsius, ou seja, durante todo o período em que a água permanecer em 0 graus Celsius, ela está no ponto de fusão, ou seja, não varia o ponto de fusão dela, tá? Nem o ponto de ebulição. Isso é o que caracteriza a curva de aquecimento de uma substância pura. O fato do ponto de fusão e o ponto de ebulição não variar, permanecer constante. Eu vou apagar aqui a nível de dar mais espaço para a gente quando a gente for falar da próxima. Esse segundo gráfico que nós vamos ver é de uma mistura comum. Tá? Uma mistura comum. Na mistura comum, o ponto de fusão e o ponto de ebulição, tá? Não possui temperatura constante. Não possui temperatura, eu vou colocar a temperatura representada assim, tá? Constantes. Vamos analisar. Ó. Eu estou dizendo aqui no gráfico para vocês que o ponto de fusão é esse, ó. Tá? É esse momento ali. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom para vocês. Consigo sim. Ó, vamos lá. Olha só. Eu vou dizer para vocês que o ponto de fusão é esse aqui. Esse espaço aqui, tá? Em que eu mostro.
Só que vocês observam que isso aqui não é uma linha reta. Se fosse uma linha reta, era assim. Significa que existe uma variação de temperatura. Ou seja, o ponto de fusão, ele começa nessa temperatura, tá? E ele vai terminar lá naquela outra ali, ó. Ou seja, tem uma faixa de temperatura em que acontece a fusão, tá certo? A fusão na mistura comum, ela tem ponto, ela possui temperatura variável, tá? Ou seja, varia a temperatura no ponto de fusão. Começa em uma determinada temperatura e termina em outro. Vamos só supor, vamos dizer que aqui seja 10, a temperatura de fusão começa em 10 e termina em 17, só supondo. Diferente da água, que o ponto de fusão acontece, por exemplo, a 0 graus Celsius. Só um exemplo, tá? O ponto de ebulição também vai variar. Observe, ó. O ponto de ebulição começa aqui e termina aqui, ó. Tá? Começa aqui, termina aqui. Então, isso aqui também não é uma linha reta, como a gente tinha feito para a água, por exemplo. Tá? Existe uma variação aí. Então, ó, a temperatura o ponto de fusão começa nessa temperatura aqui e termina nessa outra temperatura bem aqui. Existe uma faixa de temperatura, né, em que acontece essa ebulição, ou seja, não é uma temperatura fixa. Então, a mistura comum, ela é caracterizada por não possuir nem ponto de fusão, nem ponto de ebulição constantes. Isso aqui seria, por exemplo, sal e água. Vamos analisar agora para a próxima, essa que a gente vai analisar agora, seria de uma mistura azeotrópica, tá? Então, esse seria o gráfico de uma mistura azeotrópica. Na mistura azeotrópica, aí já ficou meio mais evidente para vocês, e observem que aqui eu estou usando um gráfico mais convencional. Não estou levando em consideração que esse ponto aqui seja o ponto de origem zero, tá? Não estou levando em consideração essas coisas. Só não tem um gráfico qualquer. Dá para mostrar a vocês. Na mistura azeotrópica, vai ser caracterizada porque, deixa eu colocar de verde, né, para seguir o padrãozinho que a gente já estava fazendo. Isso aqui vai ser caracterizada, a mistura azeotrópica, pelo fato de ter, no ponto de fusão, possuir temperatura variável, ou seja, no ponto de fusão, a temperatura varia. Mas no ponto de ebulição, a temperatura é constante. Ou seja, não muda. Tá? Não muda. Vamos tentar entender. Ó. Observa que no ponto de fusão, a fusão começa aqui e termina aqui. Ou seja, ó, existe uma faixa de temperaturas, que é, por exemplo, desse ponto aqui até esse, em que acontece a fusão. Ou seja, é uma faixa de temperatura em que acontece a fusão. Diferente do que acontece na ebulição, ó. Porque lá no ponto de ebulição, a temperatura é só uma. Ela começa aqui e termina aqui, na mesma linha. Tá vendo? Então, mistura azeotrópica possui ponto de fusão com temperaturas variáveis, mais ponto de ebulição com temperatura constante. A última que nós vamos ver aqui, que foi a que sobrou para a gente, é da mistura eutética. Ok? Mistura eutética. A mistura eutética vai ser o contrário da mistura azeotrópica. Porque a mistura eutética vai possuir, no lugar do ponto de fusão ser variável, a temperatura,
Ó, no ponto de fusão, a temperatura vai ser constante. É o contrário da outra que a gente viu. A temperatura é constante. No ponto de ebulição, também vai ser o contrário da última que a gente viu, porque aqui nesse caso, a temperatura vai ser variável. Tá? Observe, o ponto de fusão, ele começa nessa temperatura, ó, e ele termina nessa mesma temperatura, uma linha reta. Já o ponto de ebulição, não, ó. O ponto de ebulição começa aqui e termina lá em cima. Ou seja, existe uma faixa de temperatura, tá? Que é daqui até aqui, né? Onde acontece a ebulição desse material, tá? Então, a ebulição de uma mistura eutética, isso aqui é mistura eutética, tá? Gráfico de aquecimento de uma mistura eutética, ele acontece dessa forma, certo? Então, pessoal, hein, é muito interessante que vocês saibam disso, porque às vezes nas questões cobram que você tenha esse conhecimento, tá certo? Então, observem as questões que cobram esse tipo de material. Quem quiser tirar print, não ficou muito bonito aí não, né? Mas dá para ir, né? Essas imagens, tá? Para que vocês entendam o que acontece na curva de aquecimento de cada tipo de no caso, cada tipo de mistura e no caso da substância pura. Certo, pessoal? Então, até o próximo vídeo. Valeu!